O Brasil, a gente sabe que tem muita gente endividada, infelizmente. Uhum. Qual que você acha que é o principal Triste. motivo muito triste, a gente fica muito chateado de ver isso. Qual que você acha que é o principal motivo do brasileiro se endividar tanto? Então, a gente tem um histórico também de crédito, mas hoje em dia é complicado virar e falar: "Ah, é falta de educação financeira". Não, cara, a gente passou por uma pandemia, né, muitas pessoas perderam trabalho, né, foram fechados estabelecimentos, o nível de desemprego aumentou, né, então muitas famílias elas estão endividadas, não é porque elas ficam comprando supérfluos, porque supérfluo dá para cortar. Agora, como é que você vai cortar o que é essencial para você? O feijão, arroz, uma cesta básica. As famílias elas acabaram se endividando mais. Agora a gente tem um outro caso, daquelas pessoas que têm uma renda e não conseguem se organizar, não conseguem, né, administrar aquele dinheiro. Então a gente sempre fala o seguinte: presta atenção, hein, gente, vocês que estão escutando a gente, que eu sei que tem pessoas que cometem esse erro. A gente precisa ter um foco para o nosso dinheiro, que foi o que eu falei antes. Eu sei que é chato organizar, a não ser que seu perfil seja um perfil planejador, que tem gente que ama uma planilha de Excel. Ó, André Dias, Ah, total. é? Ele gosta, você gosta de Esse planilha de aí Excel? Gosto. Eu não gosto. Gente, eu detesto, eu corro de planilha de Excel. Tem gente que adora um aplicativo de controle financeiro, mas tem gente que não, sabe por quê? Porque acompanhar os gastos para muitas pessoas traz um sentimento ruim, porque a pessoa pensa assim: "Caramba, vou ter que cortar tudo, hein". Tem gente que acha que educação financeira é cortar gasto. Vou ter que cortar tudo, não vou poder tomar meu cafezinho na padaria que eu gosto, fazer minha viagem. Não, educação financeira não é isso. Educação financeira é liberdade. Então, eu sempre digo o seguinte: o nosso foco, óbvio, tem que organizar a vida financeira. Tem, não tem como. Você vai ter que passar por esse processo. Mas se você se pagar primeiro todos os meses, o salário caiu na sua conta, você já separou uma parte para investimento, vai ficar muito mais fácil, porque aí o que ficou na sua conta vai ser o que você vai gastar com você. E você vai ter um padrão abaixo do que você ganha. Porque se exato. você Isso é gasta tudo importante. que ganha, o que que acontece? Uma hora você A vai gente se fala endividar. muito disso, eu e o André, padrão. Porque o que acontece? Você tem um padrão de vida. E de repente a gente conhece até uma pessoa que fala: "Ah, eu vou subir, de cargo na empresa, vou comprar um Audi". Hum. Eu não tenho nada contra quem compra carro, a pessoa escolhe o Sim, que ela quer. Só que quando você acabou de ser promovido ou promovida, você tem que ter muito cuidado. Porque você não sabe como vai ficar essa situação. E aí eu e o André, a gente até comentou sobre isso. Será que é o momento de você comprar? Será que você precisa comprar o Audi? Então, assim, não é sobre cortar ou não ter sonhos. É sobre uhum. não antecipar sonhos e, de repente, se prejudicar. A gente fala muito sobre isso, né, Dé? Exatamente, eu sempre digo o seguinte: quando a gente tem que dividir algo, é porque aquilo não cabe no nosso padrão naquele momento, né. "Não, mas eu quero comprar aquele carro, eu vou dividir em 50 vezes, mas eu vou ter o carro". Cara, será que é o tempo certo para você? Não dá para você esperar mais um pouco, às vezes, né, subir de cargo no emprego, juntar um pouco mais, poupar, investir para esse objetivo. Então, às vezes, as pessoas elas querem realizar tudo ao mesmo tempo. Você contou essa história, né? Eu tenho uma história muito boa, tá? De um amigo meu que ele já foi o caso dele passar necessidade na infância. Então, assim, ele veio de uma família muito humilde, né? Onde ele não tinha tudo que ele queria. E aí, ele, com muita força, muita dedicação, estudou, se formou como médico e foi pegar plantão, né? Começou a ganhar dinheiro. Deu um ano que ele estava ganhando dinheiro, ele comprou uma BMW, né? Depois, não bastou, ele comprou a segunda BMW, uma preta, outra branca. E aí ele comprou uma moto da BMW e uma Meu Deus. bicicleta da E ele é fã da BMW. BMW. Ele é fã da BMW, exatamente. E aí as coisas começaram a degringolar, a se enrolar nas dívidas, né, porque apesar de ganhar muito bem, ele não sabia administrar, ele queria um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí comprou todos esses itens e aí falou: "Não, agora eu vou mudar para um apartamento maior", e foi e reformou o apartamento todo alugado, né, alugado e gastou uma nota. Eu falei: "Caramba". Ia lá, tentava falar com ele, eu falei: "Vamos, vamos vender". Aí um carro ele bateu, uma BMW ele bateu, pegou o dinheiro, gastou com outra coisa e todo enrolado nas dívidas. Então, assim, se a gente não muda comportamento, se a gente não muda como a gente cuida do nosso dinheiro,
Você, às vezes, vai pegar um outro plantão, no caso dele, ele já estava a semana inteira pegando plantão, não tinha mais como fazer renda, e ele gastava tudo. Então é mudança de comportamento. Se não mudar, você vai acabar tendo mais dinheiro e gastando tudo. É a mesma coisa de quem ganha, gente, na Mega Sena. A maioria das pessoas, elas não têm inteligência financeira ainda para cuidar e ter esse dinheiro em mãos. Então o que que elas fazem? Acabam com Gastam tudo. tudo. Por mais que seja muito É dinheiro, igual reality show, né? E aquele negócio, né, exatamente. menina? Às vezes o cara quer ter tudo e ele não tem nem tempo pra aproveitar aquilo. Porque foi o que você falou. O cara é médico, ele começou a dar plantão, 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 plantão. Ele não tinha tempo. Porque pra você ser rico, beleza. Você precisa ter o dinheiro, claro, pra Uhum. viver uma vida legal. Mas você precisa ter tempo pra também desfrutar dos prazeres da vida. E muita gente fica ali, né, encabeçada só em trabalhar, 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 acaba não tendo tempo. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Você citou a questão de parcelamento, né? Que tem pessoas Sim. que querem comprar um carro, vão parcelar em 50 vezes e esquecem dos juros. A pessoa pensa só o seguinte: cabe no meu bolso. Essa parcela cabe A no meu bolso. parcela, esquece dos gastos Esquece- fantasmas que a gente Exato. fala. Que vai ter que pagar IPVA, licenciamento, que vai ter que pagar o Gasolina. seguro, a gasolina. Esquece dos juros que estão embutidos na parcela, as taxas. Exatamente. E isso que eu queria te perguntar. Você acha saudável a pessoa parcelar ou não? É totalmente errado. Compre tudo à vista. Qual é o seu pensamento? Cara, eu não vou falar compre tudo à vista, mas pense muito bem antes de fazer um financiamento, seja de uma casa, de um carro, porque como vai estar a sua vida amanhã? Vai que você perde o emprego. É um bem financiado. Se você não pagar, meu bem, uma hora você vai dar tchau para esse bem, entendeu? Porque ele não é seu. E Então, acontece assim, muito, né, gente? exatamente. Pense muito bem. Eu não tô falando que, nunca financie. Até porque eu fiz um consórcio, né, lá atrás. Então, assim, nunca financie, nunca faça nada disso. Não, eu não sou desse extremo, mas pense muito bem antes. Veja quantos por cento dessa parcela representa da sua renda. Veja se tem mais alguns gastos embutidos, como o caso do carro, né, que você vai ter que pagar, porque tem gente que financia o carro e deixa ele dentro da garagem. Porque não tem condições de andar, não tem condições de pagar a gasolina. E isso E a gente vê muito. acontece muito. A Eu gente vê recebo muitas vezes o carro, muitas. aqueles carros importados. Infelizmente, a pessoa não tem uma condição. E aí ela mora, de repente, numa casa mais simples, mas ela Uhum. tem aquele carrão. Agora, o que as pessoas me perguntam muito? E eu queria a sua dica, que eu sei que a sua dica vale ouro nisso. Pessoa tá endividada. Ela fala, Carol, mas como é que eu saio das dívidas? Você acha que tem um passo a passo que você pode falar Tem, para ajudar tem. os brasileiros? Tem sim, ó. Eu sempre falo o seguinte: o primeiro passo é você enxergar onde você está metido. Porque tem gente que sorteia boleto, né? A pessoa chega na caixinha dos boletos e fala: Ó, agora vai ser esse aqui. Não faça isso. Então, pegue todas as suas dívidas, tenha consciência de tudo, faça uma planilhinha ali, ó, bonitinha, com o nome do credor, com o valor inicial da dívida, com o valor da dívida hoje, com o set da dívida, que é o custo efetivo total, ou seja, taxas de juros mais encargos, porque a partir daí você já vai começar a ver o tamanho, né, da situação. Mas não se desespere, porque tem jeito para tudo nessa vida, né? E aí, Graças a Deus. exatamente. E aí, depois disso, você faz um diagnóstico da sua situação financeira. Então, sim, você vai ter que acompanhar seus gastos para você entender quanto ali da sua renda por mês você consegue poupar, tá? Eu não vou nem falar de investimentos agora, mas quanto da sua renda você consegue poupar. Se você consegue poupar, Mirna, eu cortei supérfluos, eu vi que dá para eu reduzir algumas coisas aqui, eu vi que dá também para eu fazer uma renda extra, então eu consigo poupar R$ 200 com o objetivo de pagar a dívida. Aí eu falo o seguinte: não use os R$ 200 para pagar a parcela, porque tem gente que vai lá colocar R$ 200 dividido em 20 vezes, né? E aí, se acontece uma emergência com essa pessoa, ela se enrola novamente na dívida e não tem reserva nenhuma. Então, separe 50% desse valor que você consegue poupar todos os meses, justamente para começar a quitação das dívidas. Lembrando que se o seu nome está lá, né, no SPC, no Serasa, nos feirões você consegue renegociar Tá com tendo uma. agora, inclusive, né? Exatamente. E tem feirão online também o tempo inteiro, né? E aí você pode renegociar a dívida, às vezes, com 90% de desconto. E quanto mais dinheiro você tem na mão, se você tem o poder ali, né, de renegociar, você às vezes consegue um desconto ainda maior, quitando tudo à vista e não parcelando. Então a gente tem esse passo a passo.
fazer um diagnóstico financeiro, entender quanto ganha, quanto gasta, quanto é possível ter ali todos os meses, começar a reserva de emergência e já ir separando o valor para a quitação das dívidas. E lembrando que tem ordem de pagamento das dívidas, tá? Então, primeiro, a gente fala que vem aqueles bens em garantia. Essenciais, né? As dívidas essenciais. Exatamente. Vem o quê? Vem as dívidas essenciais, vem os bens em garantia, porque se você não pagar, eles vão tomar. E depois vem cartão de crédito. Porque Que é altíssimo, os juros, né? exatamente. Muito alto. Mas vem depois que você vai ficar sem sua energia. Às vezes a energia tá atrasada, a água tá atrasada. Isso vai ser cortado. Então, isso aí entra na frente, né? E Então, aí, o passo seria, primeiro, diagnóstico, ou seja, consciência. exatamente. Aí, o segundo passo, a pessoa separa um enxergar dinheiro, as dívidas, né? enxergar Não tudo, todas. né? Conseguir Sim. poupar R$ 200. Então, pega uma parte ali para pôr. Terceiro, paga as dívidas essenciais, ou Isso. seja, a água, a luz. A gente sabe que muitos brasileiros, a gente tá falando disso porque a gente sabe que muitos brasileiros estão passando por isso, infelizmente. E aí, depois, você paga as dívidas de maior juros. Isso, Não é isso? exatamente. Aí, se você não tem dívida, eu não tenho, não, minha conta de luz tá paga, a água tá paga, eu não tenho nada financiado, eu me enrolei no cartão. Aí sim, ele vem em terceiro lugar, cartão, empréstimo, né? E aí você vai parar para olhar, peraí, desses aqui que eu tenho, que estão em terceiro lugar, qual que tem a maior taxa de juros? E aí eu vou começar quitando o que tem essa maior taxa de juros primeiro, porque vai crescer mais rápido a bola, né, da dívida. Né? Então, esse que é o grande ponto. E aí, por último, vem telefone, né? Outros serviços como TV a cabo, porque já passou o necessário na frente. E lembrando que sempre pode renegociar, né, Mirna? Sim, Se você por acaso perdeu o emprego, virou uma bola de neve teu cartão e piorou porque os juros são super altos, pô, liga na tua gerente, vai lá conversar, explica o que aconteceu, que o banco quer receber a sua dívida, tá? Então, já vi casos aqui de o cara dever R$ 1.000, com R$ 100 ele foi lá e eliminou a dívida, porque o banco queria tirar isso da frente. Se você quer um guia prático, sem enrolação, com exercícios simples para sair do aperto e fazer o dinheiro sobrar no fim do mês, o material tá no link da descrição.